Olá, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Passando aqui para mais um vídeo, desta vez falando um pouquinho dessa situação que está acontecendo no Brasil, mas não sob o ponto de vista político. Isso aí não é o caso, ainda que haja reflexos, mas não é o caso. Instado até por alguns membros da igreja que há mais ou menos uns 3 ou 4 meses atrás, nós estávamos no culto e, e estávamos até no momento da adoração a Deus, e aí eu parei a música e falei: olha, Deus está me dando uma visão. E a visão era a seguinte: o mapa do Brasil, e aí dois lados do mapa lutando, sabe? Um lado do norte representado por um dragão vermelho, e o lado do sul representado por várias pessoas, mas centenas, milhares de pessoas com as mãos levantadas. E as mãos levantadas, eles oravam para aquele dragão não atacar. E ele, muito nervoso, soltava fogo e fumaça, enfim. E era uma luta, assim, muito grande. Essa visão, então, eu terminei, falei com a igreja, oramos pelo Brasil, e ela ficou gravada. Eu não gravei aqui, ela ficou apenas com os membros lá da comunidade Shekinah. Bom, passaram-se alguns dias. Depois nós vimos um pastor americano que nunca veio ao Brasil, não sabe nem o que está acontecendo, também teve uma visão muito parecida. Ele é pastor sênior da igreja The Ark Fellowship em Kannapolis, na Carolina do Norte, lá nos Estados Unidos, e ele teve uma visão também que envolvia um dragão vermelho. Todo mundo sabe, né, que dragão aparece no livro de Apocalipse, né? Dragão está relacionado ao diabo, está relacionado a Satanás. Todo mundo sabe disso para quem conhece Bíblia, né? Então, ele, na visão dele, um pouco diferente da minha, mas ao mesmo tempo igual, ele viu um dragão vermelho voando sobre o Brasil, né? E lutando contra o Brasil, cuspindo fogo, bem parecido com a minha, sobre a atmosfera da nação, tentando gerar medo, intimidação, né? Sobre a igreja. Ele até disse que era sobre a igreja. Na minha visão, eu não posso discernir se era igreja ou se era sobre o Brasil. Eu não tive esse discernimento. Na minha visão, era sobre o Brasil, e ele teve uma visão mais sobre a igreja, mas uma figura simbólica de Deus muito parecida, né, dragão vermelho. E aí o que que acontece? Essa semana eu recebi de um missionário meu que trabalha com um grupo, com uma entidade que cuida de drogados e viciados em álcool e tal. Ele me manda duas fotografias no final da noite. E as fotografias mostravam sinais no céu, nuvens assim diferentes, com várias figuras, inclusive uma lembrando vagamente uma cruz. Bom, eu não estou dizendo que isso mas né, a gente sabe que nuvens e às vezes formam imagens e as imagens às vezes vai muito de quem está interpretando as imagens. Muito bem, eram imagens amareladas, avermelhadas, e recentemente nós tivemos aí um barulho grande na internet a respeito de disco voadores, sinais no céu, luzes que brilham no céu. Bom, eu respeitando toda a comunidade científica, respeitando todos os que não acreditam, né? Ninguém é obrigado a acreditar. Eu já tenho uma interpretação um pouco diferente. Eu vejo exatamente esses sinais no céu, essas luzes, tudo isso que está acontecendo, resultado dessa grande batalha espiritual que o Brasil está vivendo e que refletiu em várias coisas, inclusive na política, certo? São reflexos dessa guerra espiritual que tem sido travada nos ares espirituais. E eu vou apenas colocar um texto aqui que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, né? Então está na Bíblia, no Novo Testamento, em Efésios, capítulo 6, eu vou ler o verso 12. Olha o que que diz Paulo, olha o que Paulo, ao falar das guerras espirituais, olha o que ele disse. Ele disse assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, não tem que lutar contra a pessoa, mas sim contra principados,
contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, né? Contra as hostes espirituais da maldade, aí o detalhe, nos lugares celestiais. Então, olha, ele diz exatamente onde elas estão, né? Elas estão, essas potestades, esses príncipes, né? Eles estão em lugares celestiais, ou seja, estão na atmosfera que cerca toda a Terra, né? Então, e ele dá o recado. Ele diz logo em seguida no 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, havendo feito tudo, ficar firmes. Pois, aí ele continua, né, dizendo: estáis, pois, firmes, tendo cingidos os vossos ombros com a verdade é Deus, a mentira é do diabo, nós estamos vendo tanta mentira nesses tempos aí, e vestida a couraça da justiça, não a justiça dos homens, a justiça de Deus, calçados os pés na preparação do evangelho da paz e tomando sobretudo o escudo da fé, ou seja, ficar firme na fé, e a espada do Espírito, ou seja, a espada da oração, que é a palavra de Deus, e ele continua dizendo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Então, Paulo já explicou para nós o que poderia acontecer e o que acontece quando estamos em guerra espiritual, que é exatamente o que nós estamos passando aqui no Brasil. Por isso, muitos pastores, mas não é um nem dois, não foi apenas eu, isso não é um privilégio meu, é até honra, viram essas questões. Um pastor lá fora dos Estados Unidos viu isso. Vários outros pastores já viram essas questões. Várias profecias já foram declaradas sobre o Brasil, vindas do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa, aqui mesmo do Brasil. Então, qual é o conselho de Paulo? Vigiai e perseverai em oração, porque as batalhas espirituais, elas acontecem, né, para que a justiça de Deus prevaleça. Então, repito, qual é o meu conselho? Ora, ora pelo Brasil, ora pela sua igreja, ora pela sua família, ora pela sua vida e ó, agarra na mão de Cristo. Lembrando aqui daquela música, segura na mão de Deus e continua caminhando, porque um dos detalhes desse texto de Efésios, eu estou abrindo aqui de novo, está escrito assim, né? Perseverança, ou seja, perseverai. Amém, irmão? Perseverar. Então, persevera em oração, porque a vitória é nossa em nome de Jesus, né? Deixa Deus dar a vitória naquilo que ele já predeterminou como vitória. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.